E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje para falar sobre família, né? Sobre essa grande artimanha da Matrix, né? Essa grande célula, a célula máter, a célula mãe da sociedade, né? Que constrói toda essa realidade aqui, extremamente necessária para preparar os escravos para servirem as diretrizes desta Matrix, que basicamente é controle. Família tem tudo a ver com controle. E hoje eu queria aqui dizer que toda família é essencialmente, né, má. Porque o ser humano em si, na sua essência, é mau. E a gente tem que explicar o que a gente fala, né? Então, mal, né? Palavra mal, mal com L, né? Contrário de bem. Esse mal, na sua origem etimológica, vem do latim male, maledito, maléfico, male. E male quer dizer aquilo que prejudica o outro, né? Isso é que é o mal. O bem é o contrário, né? É o que beneficia, é o que cuida, é o que faz bem, né? O que é benevolente. Entretanto, bem e mal muitas das vezes se misturam, né? Porque se o mal é o controle do outro, o bem também é o controle do outro. Não é mesmo? O verdadeiro bem seria dar condições ao outro de ser independente. Ou seja, não ter que cuidar do outro. Porque quando você cuida do outro, o outro está nas suas mãos. O outro depende de você. E isso também envolve uma maldade, uma manipulação, um controle que tem tudo a ver com família. Família é cuidar, mas cuidar da sua forma, sob o seu controle, principalmente os filhos, né? E o mal, que vem de male, male, é muito próximo de má, muito próximo de mãe, mother, matrix, mãe. Inclusive, né, uma das primeiras consoantes que a criança fala, né, balbuceia, que não precisa nem sequer da língua, basta que ela abra a boca, é o M, né? É M. Ma. Quando a criança está sendo amamentada, ela acaba vocalizando, né? O M. Parece que já é um código dentro dessa matrix, né? A criancinha olhando para a mãe dizendo ma. Mama. Ma duas vezes, né? Mamá. Para pensar, né? As coisas que eu estou falando aqui, que ninguém fala. Eu duvido que você ache um vídeo que fale sobre isso, né? No YouTube. Eu duvido que você ache algum livro que fale sobre isso. Sobre a maldade da mamãe. Porque a mulher, né? Ela é que é responsável por gerar a vida. Existem essas questões éticas de que o homem é também responsável, mas do ponto de vista físico, direto e imediato, a responsabilidade por gerar uma criança é da mulher. A mulher que se deixa penetrar. A mulher que abre o caminho, a mulher que abre as pernas. É duro constatar isso, né? Muitas mulheres talvez não concordem, mas quem é que deixa o esperma entrar se não a mulher? O homem só quer já jorrar mesmo, né? O homem só quer isso. Por isso que na natureza você não vê um monte de cadela correndo atrás de um macho. Né? É o contrário, um monte de macho correndo atrás de uma cadela.
seletividade, né? E a mulher, né, porque diferente da cadela, a cadela não tem opção. A cadela não tem raciocínio, ela vai seguir o instinto, mas a mulher tem raciocínio. E ainda assim, são 8 bilhões nesse planeta aqui, né? Só procrio, eu não vi homem nenhum indo engravidar, né? Responsável por isso é a mulher, porra. Que tá sempre nessa matrix aqui, correndo atrás de macho para procriar. Essa que é a realidade. Não passam de cadelas. O comportamento é o mesmo. Tem até as músicas aí, né? Não tô falando nada demais, não, porque as músicas chamam a mulher de cachorra. O funk, né? Não é isso? Ah, pedofilia não pode, mas no funk é novinha. O que é novinha? É que não tem maturidade ainda, né? Adolescente, que já estão fudendo aí com 11, 12 anos. Às vezes nem menstruou ainda, já está metendo. Essa que é a realidade do Brasil. País caliente, né? Praia, sol. Ninguém vê, né? Depois de 9 meses você vê o resultado disso aí. Gravidez na adolescência direto. Crianças gerando crianças. Má. A mulher é má. O homem é mau. Os pais são as piores pessoas do mundo. A família é uma entidade maldita. A família é a base desta matrix, a base desta prisão, a base da hiperpopulação, da corrida dos ratos. Quem em sã consciência vai trazer uma criança para esse mundo infernal se não uma pessoa muito má? Eu tô me colocando também, né? Tô me colocando nesse balaio de gato, né? Tô me colocando também nesse pacote. Porque, inclusive, né? Só quem é muito mal sofre. Sabia disso? As pessoas acham que pessoas boazinhas sofrem, né? Mas essas pessoas boazinhas são as pessoas que estão colocando filho no mundo para sofrerem também, né? E essas pessoas sofrem com o sofrimento que elas mesmas causam nos outros. Todo mundo que causa sofrimento sofre. É automático. Então a pessoa má, ela é a que mais sofre. Podemos dizer que é o grosso da população. Né? Pessoas más. Por isso que tem tanto crime. Por isso que tem tanta, né, presídios lotados. Ninguém é confiável. Não é? Porque não dá. As pessoas são arremessadas nesse mundo aqui para serem criadas como animais. Para serem força de trabalho barato para o governo, para as elites, para 1% de ricos, que se enfiam nos seus condomínios fechados, né? Nos seus mundos particulares, porque sabem o perigo que é viver em sociedade. Então essas pessoas vivem no outro mundo, né? São as elites. Burros são os que querem ostentar no meio da pobretada, né? No meio da população. Mas a maioria se isola, né? Nos seus helicópteros, nas suas aeronaves, nos seus jatinhos. Nem se deslocam pelas ruas, né? Como os pobres mortais. Mas esses também são podres, né? Colocam pessoas no mundo para sofrer, mas pelo menos com todas as condições. Né? Filho de milionário pode ter tudo, mas muitas das vezes são drogados, são deprimidos, porque os pais colocam no mundo para ser uma cópia deles. Né? Muitas das vezes essa criança, a pessoa, não tem os mesmos pensamentos, as mesmas inclinações que os pais, né? Às vezes não tem a mesma sexualidade, a sexualidade padronizada. E aí são esses adolescentes aí cometendo absurdos, né? Ricos, impunes, imunes a qualquer tipo de lei. E riqueza dá isso, né? Imunidade, dinheiro, né? Dá imunidade. Até para você matar, né? Sair pela porta da frente da delegacia. Com os seus advogados, né? Que vão encontrar brechas para te deixar livre. Então, família. Esse aglomerado, né? De pessoas más. O que pode sair de uma pessoa má, senão a maldade? O que pode se reproduzir a partir de um indivíduo mau, selvagem, emocional? Por maldade, entenda-se emotividade. O que nos afasta dos animais é a racionalidade. Razão é que gera ética, é que gera
compromisso, é que gera, né, moral, empatia, tudo isso tem a ver com razão. Emoção é controle, emoção é posse, emoção é a parte da natureza para garantir a espécie. Então, como eu falei, eu me coloco também, eu me sinto culpado. Sabe por que eu sofro? Já sofro pela minha condição existencial, né? Porque nós estamos num corpo de macaco vivendo uma vida de símios, uma vida primitiva, rastejando de lá para cá em cima desse planeta sem propósito, sem sentido algum, né? São propósitos inventados por outros. Os propósitos das nossas vidas são inventados por outros, né? Ter família, trabalhar, constituir, né, bens, ter empresa, sei lá o quê, né? Tudo isso aí foi os outros que botaram na nossa cabeça. Porque você não precisa você precisa de muito pouco para viver bem. A realidade é essa, né? Você precisa de muito pouco para ser rico. Rico é aquele que não pensa em tudo menos em dinheiro. Basta você ter razão, se organizar para viver a sua vida da sua maneira. De maneira simples, minimalista. Quanto menos necessidade, quanto menos pessoas, de menos coisas você vai precisar, né? Inclusive emocionalmente também, né? E aí, né, você sobrevive, né? Mas, além desse sofrimento, que já é de condição humana, eu caí nessa asneira aí, né? Na minha época de ignorância, caí nessa asneira de ter filho, né? Colocar filho no mundo. Quem me conhece sabe que eu perdi o meu filho, o réu afogado. Então, até hoje eu me culpo, né? Por não ter tido essa consciência que eu tenho hoje. É por isso que o canal aqui, para mim, né, é importante. Eu ouço muitos jovens, né, falarem que mudaram suas vidas por causa dos vídeos. Isso é importante, né? A mentalidade antinatalista, que é tão mal vista, né? Se você colocar antinatalismo num título de vídeo, você nem consegue monetizar, né? Porque diz que não é ideal para gerar propaganda, né? Não é interessante. Né? Porque você tem que ser muito consciente para ser antinatalista. A sociedade não quer, né? Tem gente que fala, mas se todo mundo pensar como você, a sociedade não vai subsistir. Porque tem que ter o quê? Força de trabalho, né? Criança é isso, né? Ter filho é isso, força de trabalho. Quem é que vai pilotar o Uber, dirigir o Uber? Quem é que vai pilotar o helicóptero? Quem é que vai estar lá nas indústrias se matando de trabalhar lá, se não tiver mais filho? Né? Esse é o pensamento. Né? Mas se nós tivéssemos uma sociedade com menos pessoas, uma sociedade com controle de natalidade, nós íamos ter, né, muito menos pessoas, muito menos demandas, muito menos necessidades, ia sobrar, né, recursos, mas, né, e não ia ter essa corrida dos ratos. Né? As pessoas até talvez tivessem prazer, né, em ter filhos dentro, né, de uma situação muito circunscrita, né, num contexto muito específico, ter filhos para viverem bem, para terem prazer, para usufruir de uma vida plena. E seriam muito poucas crianças, como acontece nos países mais desenvolvidos. Né? Os casais têm cada vez menos filhos. E aí, né? Esse antinatalismo é uma responsabilidade moral, cara. De você não trazer, né? Não cair no erro que eu cometi, né? Que eu sofro até hoje a perda do meu filho. Por quê? Porque eu trouxe uma criança no mundo para sofrer. Eu sou mal. Eu sou humano, eu sou mal. Eu assumo que eu sou mal, por isso eu me isolo para livrar as pessoas da minha própria maldade. Eu sei que eu vou tentar fazer o melhor, mas eu vou sempre cair na corrupção de querer controlar outras pessoas. Então, né, um primata, um animal que ainda possui emoções, e emoções são instintos de preservação de espécie. Pai nenhum ama filho, mãe nenhum ama filha. Filho, filha, né? Querem colocar no mundo para controlar. Esse amor é um amor animal, é de posse, de controle. Porque se fosse amor verdadeiro, a pessoa não amaria só o filho. Não amaria só aquele time de futebol específico. Não amaria só esse ou aquele Deus. Essa ou aquela pessoa da sua família, né? Porque a maioria ama só
né? Do seu entorno ali familiar, né? O resto que se foda. Se morreu alguém na casa do vizinho, se morreu alguém na faixa de Gaza, se morreu um monte de gente, sei lá, não sei aonde, foda-se, né? Quero mais saber da minha família. O gurilão sempre bate no peito, né? Quer cuidar só ali do núcleo familiar, né? Isso que importa, né? Então é ego, né? É controle. Não é um amor ampliado para toda a humanidade, para todas as crianças. Não. Se morreu criança, foda-se, né? Que não pode morrer o meu filho. E eu identifico esse tipo de emoção em mim também, né? Porque, como eu falei, só quem é mal sofre. Quem é bom, se é que essa palavra existe, né? Se é que esse conceito existe, mas o mais próximo de bondade que eu compreendo é a neutralidade. Isso é verdadeira bondade, é livrar os outros, soltar o outro, deixar o outro viver a vida dele, não querer trazer pessoas para esse mundo para controlar, como a família faz, como a religião determina, como a cultura da Matrix exige que você tenha filhos, que você tenha família para controlar. E por que o adolescente, né? A própria psicologia fala que é saudável e natural o adolescente se rebelar. É característica da adolescência, né? A rebeldia. Por quê? Por que a rebeldia? Se a família é tão boa, se é tudo tão maravilhoso, né? Mas o adolescente quer o quê? Liberdade. Porque até ele ter consciência, né? Ele começar a ter consciência de quem ele é, se tornar um adolescente, um pré-adolescente, até ali ele foi um escravo. Até ali ele foi controlado, cerceado da sua liberdade. E aí, por isso que é a característica, né? Do adolescente querer sair de casa, querer ter outros amigos, querer sair do núcleo familiar, né? Muitas das vezes querer sair até literalmente de casa mesmo, né? E morar sozinho. Por que o adolescente quer isso? Porque a família sempre foi má. Né? Mesmo se encobrindo, né? Nessa falsidade que é o amor familiar. Sempre cobrança, né? Sempre cobrança. Então, como eu falei, né? O ser humano mau é o ser humano que sofre. Se você sofre, é porque você é mau. A maldade está em você e você vai propagar essa maldade para as pessoas que estão ao seu redor. Mesmo com esse véu de bondade, de amor, de carinho, de ternura, porra nenhuma. Imagina uma pessoa que pensa em ter um filho, cara. A criança já nasce chorando, berrando, urrando de fome, dor de barriga, cólica. A criança chora, por isso está sofrendo. A criança está totalmente dependente, está com todo tipo de risco, de quedas, de machucados, tem as vacinas que doem, né? O cronograma de vacina, você já sabe quando você coloca o filho no mundo, todo o sofrimento que essa criança vai passar, quebrar braço jogando bola, furar pé no prego, se cortar a mão, ter que ir para o hospital, né? Levar ponto, muito sofrimento, né? Quanto mais a criança vai se desenvolvendo, mais ela vai como se diz, mais ela vai se colocando em risco, né? Porque ela vai explorando o ambiente, né? Começa a engatinhar, daqui a pouquinho começa a andar, quer subir, quer bregar, vai sentindo essa sensação de poder, essa falsa, essa pseudo-sensação de poder que o ser humano tem, né? Quanto mais vai crescendo, mais vai se colocando em risco. E aí os pais, né, acham bonitinho e todo esse sofrimento. Então os pais são maus, principalmente a mãe, a má, que a criança já vê, olha, né, sugando leite ali, olha para a mãe e fala má. Mama, má duas vezes. Parideira, criadora de sofrimento, mama, mamãe, male, maledita, mater, matéria, matrix. Eu sou Ralph Gomes, um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento. Se você desejar, né, nos ajudar, se inscreva aqui no nosso canal.
Se inscrever, ative o sininho das notificações para estar sempre aí recebendo as novidades. E se desejar, seja membro do nosso canal. Fui!